Nem meus pais, nem um parente e nem minha melhor amiga veio ao meu casamento. Todos foram à festa de noivado da minha irmã. Mas enquanto cortávamos o bolo, meu celular acendeu com uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. É urgente. Logo depois, 42 chamadas não atendidas. Meu nome é Madison, tenho 29 anos, e o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida se transformou numa das experiências mais dolorosas que já vivi. Sempre sonhei com meu casamento. Desde pequena, imaginava caminhando até o altar com meu pai ao meu lado, minha mãe chorando de emoção na primeira fileira, meus irmãos me apoiando e minha melhor amiga como madrinha. Era um sonho simples, mas significava tudo para mim. Conheci meu marido há 5 anos numa conferência de trabalho. Ele era tudo o que eu sempre procurei. Gentil, engraçado, ambicioso e, principalmente, alguém que me fazia sentir especial. Quando ele me pediu em casamento no ano passado, foi um momento mágico. Lembro de ligar imediatamente para minha família, transbordando de felicidade. A reação deles foi estranha. Minha mãe pareceu genuinamente feliz no início, mas depois ficou meio distante. Meu pai apenas murmurou algumas palavras de parabéns. Minha irmã mais nova, Chloe, que sempre foi a queridinha da família, fez comentários sarcásticos sobre como eu estava correndo demais. Ignorei os sinais. Pensei que eles estavam apenas se ajustando à novidade. Marquei a data para 6 meses depois, um sábado lindo de primavera. Enviei o Save the Dates com 3 meses de antecedência, garantindo que todos tivessem tempo suficiente para se organizar. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. 2 semanas depois dos meus Save the Dates, Chloe anunciou que tinha ficado noiva. Nada contra isso, obviamente. Fiquei feliz por ela, mesmo sabendo que meus pais sempre a trataram como a filha perfeita, enquanto eu era vista como a responsável, a que nunca dava trabalho. O problema surgiu quando ela marcou sua festa de noivado para exatamente o mesmo dia do meu casamento. Quando questionei, ela disse que havia sido a única data disponível no local dos sonhos dela. Minha mãe me ligou naquela noite, pedindo para eu considerar mudar minha data porque a festa de Chloe já estava toda organizada. Senti um aperto no peito. Expliquei que meu casamento já estava marcado há meses. Os fornecedores contratados, os convidados avisados. Não podia simplesmente mudar tudo porque minha irmã decidiu marcar um evento no mesmo dia. Minha mãe ficou irritada, dizendo que eu estava sendo egoísta e que uma festa de noivado era mais importante que um casamento simples. Casamento simples. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Não era simples para mim, era o meu casamento. Nos meses seguintes, toda a conversa familiar girava em torno da festa de Chloe. O vestido dela, as flores, o local, os convidados importantes que ela havia conseguido. Meu casamento era mencionado apenas de passagem, como se fosse um evento menor na agenda familiar. Quando finalmente enviei os convites formais, 2 meses antes da data, as respostas foram devastadoras. Meus pais confirmaram presença, mas de forma seca e sem entusiasmo. Escreveram apenas que talvez pudessem passar depois da festa de Chloe, se o horário permitisse. Meus 2 irmãos, que sempre foram próximos de Chloe, nem se deram ao trabalho de responder adequadamente. Apenas mandaram mensagens rápidas dizendo que teriam que ver como seria o dia. Minha avó, que eu esperava que viesse com certeza, mandou um recado através da minha mãe dizendo que estava muito velha para 2 eventos no mesmo dia e que priorizaria a festa de noivado. O golpe mais duro veio da minha melhor amiga Harper. Éramos amigas há mais de 15 anos, desde o ensino médio. Ela era minha madrinha, tinha participado de todos os preparativos, me ajudado a escolher o vestido, organizou meu chá de panela. 3 dias antes do casamento, ela me ligou chorando, dizendo que não poderia ir. A desculpa dela foi elaborada. Um problema de última hora com o trabalho, uma emergência familiar, um conflito que havia surgido. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que não era verdade. Harper sempre foi fascinada por eventos sociais importantes, e a festa de Chloe havia se tornado o evento do ano na nossa cidade. Chloe havia conseguido um local incrível, contratado uma banda famosa, convidado pessoas influentes. Virou assunto nas redes sociais locais. Todo mundo falava sobre como seria glamurosa. Enquanto isso, meu casamento estava sendo tratado como um evento menor, quase um inconveniente. A noite anterior ao meu casamento foi uma das piores da minha vida. Liguei para Harper mais uma vez, implorando para que reconsiderasse. Ela manteve a história da emergência, mas eu podia ouvir a falta de convicção na voz dela. Terminei a ligação sentindo-me completamente abandonada. Naquela madrugada, não consegui dormir. Ficava imaginando como seria caminhar até o altar e ver as cadeiras vazias onde minha família deveria estar. Como explicaria para os convidados do meu marido
porque nenhum dos meus familiares havia comparecido. A vergonha era sufocante. Cogitei cancelar tudo. Por algumas horas, considerei seriamente ligar para todos e adiar o casamento. Mas meu marido me convenceu de que não poderíamos deixar que a crueldade da minha família arruinasse nosso dia especial. Ele tinha razão, mas isso não diminuía a dor. O dia do casamento chegou ensolarado e perfeito. O local estava lindo, decorado exatamente como eu havia sonhado. As flores estavam frescas, a música estava perfeita, tudo estava impecável, exceto pelas cadeiras vazias na primeira fileira. Caminhei até o altar sozinha. Havia considerado pedir para alguém da família do meu marido me acompanhar, mas no final decidi que faria isso por mim mesma. Cada passo foi uma mistura de tristeza e determinação. Estava realizando meu sonho, mas de uma forma que nunca imaginei. A cerimônia foi linda, apesar de tudo. Meu marido estava radiante, nossos amigos verdadeiros estavam lá nos apoiando, e consegui sentir momentos genuínos de felicidade. Quando trocamos votos e nos beijamos, por alguns segundos esqueci da dor e me concentrei no amor. Durante a recepção, tentei manter o sorriso e aproveitar cada momento. Os convidados foram maravilhosos, a comida estava deliciosa, a banda tocou todas as nossas músicas favoritas. Estava quase conseguindo esquecer o abandono da minha família quando meu celular começou a tocar incessantemente. Era minha mãe. 42 chamadas perdidas em menos de uma hora. Finalmente atendi, pensando que talvez tivesse acontecido uma emergência real. Mas não era isso. Ela estava desesperada pedindo ajuda com um problema no buffet da festa de Chloe. O fornecedor havia atrasado. Alguns pratos estavam queimados. E ela queria que eu indicasse uma solução de emergência. Fiquei sem palavras. No dia do meu casamento, durante a minha recepção, minha mãe estava me ligando para resolver os problemas da festa da minha irmã. Desliguei o telefone e tentei voltar à celebração, mas o estrago estava feito. A realidade de quão pouco eu significava para eles havia se tornado cristalina. Foi então que minha prima Ava se aproximou. Ava sempre foi diferente do resto da família. Mais observadora, menos inclinada a aceitar as dinâmicas tóxicas que permeavam nossos encontros. Ela havia escolhido vir ao meu casamento em vez da festa de Chloe, e eu era eternamente grata por isso. Ava me chamou para um canto reservado e, com cuidado, me contou o que estava acontecendo na festa de noivado. Aparentemente, não era apenas uma celebração normal. Chloe havia transformado o evento numa produção elaborada, convidando fotógrafos profissionais, blogueiros locais, até alguns jornalistas da região. Mas a parte que mais me chocou foi quando Ava me mostrou as fotos que estavam sendo compartilhadas nas redes sociais da festa. Lá estava Chloe, radiante em seu vestido de noivado, posando para fotos profissionais. E em seu pescoço estava algo que fez meu coração parar: o colar de pérolas da nossa avó. Esse colar não era apenas uma joia qualquer. Era uma herança de família, passada de mãe para filha há 4 gerações. Segundo o testamento da nossa avó, que havia falecido 2 anos antes, o colar deveria passar para mim, por ser a neta mais velha. Era tradição. E mais importante ainda, era o que nossa avó havia explicitamente deixado escrito. Ver Chloe usando aquele colar nas fotos da festa, no mesmo dia que deveria ter sido apenas meu, foi como receber um soco no estômago. Não era apenas sobre a joia. Era sobre o que ela representava. Era a prova final de que eu nunca seria prioridade na minha família, não importa o que acontecesse. Eva viu minha expressão e imediatamente entendeu. Ela sabia sobre o testamento, sabia que o colar era meu por direito. Me disse que havia questionado minha mãe sobre isso na festa. E a resposta foi que o colar ficava melhor em Chloe, que ela sabia aproveitá-lo melhor. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era mais sobre tristeza ou mágoa. Era sobre justiça. Durante toda a minha vida, havia aceitado ser colocada em segundo plano, ser a filha responsável que não reclamava, que sempre cedia espaço para Chloe brilhar. Mas isso havia ido longe demais. Terminei minha recepção com um sorriso forçado. Dancei com meu marido, cortei o bolo, agradeci aos convidados. Mas por dentro, já estava planejando minha próxima ação. Não seria emocional nem impulsiva. Seria calculada e efetiva. Nos dias seguintes, enquanto estava na lua de mel, recebi mensagens da minha família. Não eram desculpas pelo abandono no meu casamento. Eram reclamações de que eu não havia ligado para parabenizar Chloe pela festa maravilhosa. Minha mãe disse que eu estava sendo dramática e que deveria ser mais madura sobre toda a situação. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi me afastar completamente. Não houve discussão. Não houve ultimatos. Simplesmente parei de responder mensagens, parei de ligar, parei de comparecer aos eventos familiares. Quando perguntavam, eu apenas dizia que estava ocupada. O interessante foi que, inicialmente, eles nem notaram muito.
Estavam tão envolvidos com os preparativos do casamento de Chloe que minha ausência passou despercebida. Isso só confirmou o que eu já sabia. Eu era dispensável na dinâmica familiar. Durante esse período de distanciamento, comecei a juntar provas. Consegui uma cópia certificada do testamento da minha avó, onde estava claramente especificado que o colar deveria passar para mim. Salvei todas as mensagens da família, incluindo aquelas onde minha mãe admitia ter dado o colar para Chloe porque ficava melhor nela. Também documentei todo o padrão de comportamento, as datas dos eventos conflitantes, as mensagens durante meu casamento, os comentários menosprezando minha cerimônia. Não sabia exatamente como usaria essas informações, mas sentia que seria importante ter tudo registrado. Nesses 18 meses de afastamento, minha vida mudou completamente. Sem a energia emocional drenada pelos dramas familiares, consegui me focar na minha carreira de forma intensa. Recebi uma promoção significativa, mudei para um apartamento melhor e comecei a construir um círculo social genuinamente apoiador. Meu marido foi incrível durante todo esse período. Nunca me pressionou para reconciliar com minha família, mas também nunca alimentou mágoas. Apenas me apoiou em qualquer decisão que eu tomasse. Pela primeira vez na vida, sentia que alguém realmente me colocava em primeiro lugar. Foi através de Ava que soube que Chloe havia marcado seu casamento para 6 meses depois. E não seria qualquer casamento. Seria um evento luxuoso, com mais de 300 convidados, em um resort exclusivo. Ela havia conseguido patrocínios de empresas locais, e o evento seria coberto pela imprensa regional. Minha primeira reação foi de indiferença. Que se casasse onde quisesse, da forma que quisesse. Eu havia seguido em frente, mas Ava me enviou mais detalhes que fizeram meu sangue ferver novamente. Chloe planejava usar o colar da avó como parte do look de noiva. E havia até dado entrevistas falando sobre a importância das tradições familiares. Ver minha irmã lucrar publicamente com algo que era meu por direito, enquanto construía uma narrativa sobre valores familiares depois de ter sabotado meu próprio casamento, foi o limite. Decidi que chegara a hora de agir. Procurei um advogado especializado em direito sucessório e apresentei todo o meu caso. Ele ficou impressionado com a documentação que eu havia reunido e confirmou que eu tinha direitos claros sobre o colar. Mais importante ainda, ele explicou que poderíamos entrar com uma ação de reintegração de posse imediatamente. O timing seria perfeito. Como o casamento de Chloe seria um evento público, com cobertura da imprensa, qualquer ação legal ganharia visibilidade automaticamente. Não era sobre vingança, era sobre justiça e sobre finalmente tomar uma posição. Uma semana antes do casamento de Chloe, instruí meu advogado a protocolar a ação. 2 dias antes do evento, ela recebeu a notificação legal em casa, na frente dos pais e do noivo. Ava me contou depois que foi um caos completo. Chloe ligou para mim pela primeira vez em mais de 1 ano, aos gritos, me acusando de tentar arruinar seu casamento por ciúmes. Não respondi. Minha mãe também ligou, dizendo que eu estava sendo vingativa e mesquinha. Também não respondi. Meu pai, que raramente se envolvia em conflitos, até mandou uma mensagem dizendo que eu estava exagerando. Mas eu não recuei. O processo estava em andamento e havia uma liminar determinando que o colar deveria ser devolvido imediatamente, sob pena de multa diária. Chloe tentou ignorar, acreditando que eu desistiria por pressão familiar. No dia do casamento dela, enquanto os convidados chegavam ao resort luxuoso e os fotógrafos se posicionavam para capturar cada momento, meu advogado apareceu no local com um oficial de justiça. Levavam a ordem judicial e estavam autorizados a retirar o colar, mesmo que isso significasse interromper a cerimônia. A situação foi exatamente como imaginei que seria: constrangedora, pública e irreversível. Chloe tentou se esconder no quarto da noiva, mas acabou tendo que entregar o colar antes mesmo de caminhar até o altar. Os convidados ficaram confusos, os fotógrafos capturaram tudo, e os jornalistas presentes transformaram o incidente na história principal. O que deveria ter sido a cobertura de um casamento glamuroso se transformou numa reportagem sobre disputas familiares e herança. O título principal no jornal local foi algo como: "Noiva é obrigada a devolver joia herdada ilegalmente no dia do casamento." Mas a parte mais satisfatória foi que, mesmo depois de toda essa humilhação pública, minha família nunca admitiu ter errado. Minha mãe deu entrevistas dizendo que eu havia sido cruel e calculista. Chloe postou nas redes sociais se fazendo de vítima, dizendo que eu havia usado o sistema legal para perseguir uma irmã feliz. Eles construíram uma narrativa onde eu era a vilã da história, a irmã invejosa que não conseguia ver a felicidade da família. Nunca reconheceram que haviam me abandonado no meu próprio casamento, que haviam desrespeitado a vontade da nossa avó, que haviam me tratado como cidadã de segunda classe durante toda a vida. Essa falta de reconhecimento foi paradoxalmente libertadora,
Confirmou que eu havia tomado a decisão certa de me afastar. Pessoas que não conseguem admitir erros básicos de consideração e respeito não são capazes de relacionamentos saudáveis. Hoje, quase 2 anos depois do meu casamento, posso dizer que sou genuinamente feliz. Meu marido e eu construímos uma vida linda juntos, cercada por pessoas que realmente nos valorizam. Tenho uma carreira que me realiza, amizades verdadeiras e, principalmente, paz interior. O colar da minha avó está guardado no meu cofre, esperando o dia em que eu possa passá-lo para minha própria filha, se eu tiver uma, ou para alguém que realmente mereça carregar essa tradição familiar. Não é sobre a joia em si, mas sobre o que ela representa: respeito, tradição e o valor de lutar pelos seus direitos. Às vezes penso se fui dura demais, se poderia ter resolvido as coisas de forma diferente. Mas então lembro das cadeiras vazias no meu casamento, das 42 chamadas sobre os problemas da festa da Chloe, da total falta de consideração pelos meus sentimentos. E sei que fiz o que precisava fazer. Não tenho mais contato com minha família. Eles fizeram algumas tentativas superficiais de reconciliação nos primeiros meses, mas sempre condicionadas a mim pedindo desculpas pelo que fiz no casamento de Chloe. Como isso nunca aconteceu, as tentativas cessaram. Ava continua sendo minha única ligação com aquele mundo. Ela me conta ocasionalmente sobre os eventos familiares, mais por curiosidade minha do que por necessidade. Aparentemente, eles criaram uma versão alternativa da história onde eu que sempre fui problemática e eles são as vítimas das minhas ações. A parte mais irônica é que, segundo Ava, eles frequentemente reclamam sobre como a família não é mais a mesma sem mim, como fazem falta as tradições que eu sempre organizava, como a casa fica vazia durante as festas. Mas nunca conectam esses sentimentos com suas próprias ações. Chloe se divorciou 8 meses após o casamento. Aparentemente, toda a pressão e humilhação pública do dia do casamento criaram uma tensão no relacionamento que nunca foi superada. Eles não conseguiram lidar com as consequências da exposição negativa, e o casamento que deveria ter sido perfeito se tornou símbolo de conflito familiar. Não sinto prazer com o divórcio dela. Não sou uma pessoa vindictiva, mas reconheço que há uma certa justiça poética no fato de que um casamento construído sobre a base de desrespeitar o meu não tenha prosperado. Harper, minha ex-melhor amiga, tentou restabelecer contato algumas vezes. Mandou mensagens no meu aniversário, no Natal, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Eu respondia educadamente, mas mantinha distância. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, é impossível de reconstruir completamente. O mais surpreendente de toda essa experiência foi descobrir o quanto eu era mais forte do que imaginava. Durante toda a vida, me vi como a filha que precisava manter a paz, que deveria ceder para evitar conflitos. Descobrir que podia tomar posições firmes e lutar pelos meus direitos foi revolucionário. Também aprendi sobre a diferença entre família biológica e família escolhida. As pessoas que estiveram ao meu lado durante os momentos mais difíceis, que celebraram minhas vitórias sem inveja, que me apoiaram sem condições, essas são minha verdadeira família. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Talvez tivesse sido mais direta sobre meus sentimentos mais cedo, mas a essência das minhas decisões foi correta. Às vezes é necessário cortar laços tóxicos, mesmo quando esses laços são familiares. A decisão de buscar justiça legal pode parecer extrema para alguns, mas foi proporcional ao desrespeito que sofri. Eles tiveram múltiplas oportunidades de fazer a coisa certa voluntariamente. Escolheram não fazer, então foram obrigados a fazer pela lei. O que mais me orgulha não é ter recuperado o colar, mas ter finalmente me colocado em primeiro lugar. Durante décadas, priorizei a harmonia familiar sobre meu próprio bem-estar. Aprender a me valorizar foi a maior vitória de toda essa situação. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele casamento não como um dia de abandono, mas como o começo da minha verdadeira independência. Foi o momento em que parei de esperar que outras pessoas me dessem o valor que eu merecia e comecei a exigir esse valor. A vida seguiu e seguiu melhor. Construí algo bonito e sólido com pessoas que realmente me amam e me respeitam. E no final das contas, essa é a melhor vingança possível. Ser genuinamente feliz, apesar de tudo. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.